Olá, meus queridos alunos. Eu estou aqui atendendo ao pedido de vocês, que alguns acham difícil só na leitura do texto. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: é importante ler o texto. Uma filosofia sem leitura não é possível. Então vocês sigam as orientações de leitura, façam e procurem, quando tiver dúvidas, tirar dúvidas localizadas. Mas vamos lá. A aula de hoje é sobre os sofistas. Então, até agora nós falamos daquele dito período cosmológico, em que se discutiu questões da física, da natureza, eram físicos, assim, cientistas iniciais, tanto no sentido de pesquisa da natureza das coisas, objeto de pesquisa, quanto de uma matemática. Agora, nós temos uma retomada da pesquisa. A pesquisa filosófica agora vai em direção ao antropos, ao ser humano. E o que isso significa? Significa que a pesquisa filosófica se direciona para duas dimensões fundamentais da vida humana na Grécia: a educação, que eles chamavam de paideia, e a política, que é a vida na polis, conforme já falamos. Dentro desse ordenamento, agora tem um florescer da filosofia em Atenas. Por isso que alguns autores costumam chamar do iluminismo grego. Agora você tem uma discussão sobre a moralidade, sobre a vida ética. A vida na polis agora ferve. E os sofistas, obviamente, atenderam a uma demanda que, dentro da prática democrática, quem fala melhor, quem se expõe melhor suas ideias, consegue alcançar melhor seus direitos. Quem tem condições de buscar melhor seus direitos são aqueles que têm posses econômicas. Por isso que os sofistas se tornaram professores que cobravam para oferecer essa prática de uma discussão, a prática de uma oratória e até mesmo conhecimento. Bom, o primeiro aspecto deles é que a moralidade, o aspecto ético, passa por uma circunstância de convenção. Não se tem mais uma ética com um valor absoluto. Para eles é uma ética que pode ser discutida na polis e se encontra a melhor caminho de vida. Por isso, os sofistas inauguram um período que é chamado de ceticismo, porque não acreditam em verdades absolutas. O cético é aquele que põe em dúvida a possibilidade de você alcançar verdades, e não propriamente aquele que duvida de tudo. E nesse sentido a moralidade vira uma convenção. O objeto importante do trabalho deles é a educação. E a educação era vista como excelência. Daí a palavra grega areté, que Platão também usará essa palavra. Uma excelência na educação. Uma excelência na retórica, no raciocínio lógico, no bem falar, em saber colocar suas propostas. Não que eles acreditassem muito em verdades absolutas. Os nomes mais importantes dos sofistas, nós podemos chamar Protágoras, né? O homem, aquele famosa frase sobre a qual já conversamos: o homem é a medida de todas as coisas. Qual é o sentido dessa frase? Essa é uma frase cética, também humanista, porque fala do ser humano. Mas ela é cética pelo seguinte: como somos medida e já sabemos que podemos ter percepção diferente das cores, das situações humanas e tal, a única medida que temos é a medida humana, e que, portanto, é uma medida incerta. Daí o ceticismo, que passa inclusive pelas percepções sensíveis daquilo que já discutimos, né? Que me garante que o meu verde não é o seu azul. Protágoras também inaugura o que nós podemos chamar de uma corrente agnóstica, que eu não considero propriamente um ateísmo. O agnosticismo, ela vai assim na continuidade do ceticismo, uma vez que o agnosticismo diz: não podemos falar da existência de Deus, não posso provar, mas também não posso provar que Deus não existe. Daí a outra frase célebre do Protágoras: de Deus ou dos deuses não podemos falar que eles existem, não que eles não existem. Portanto, o método de trabalho deles não é propriamente um método de investigação científica, né, da busca da verdade, mas é um método de debate, de discussão, e que era chamado de erística.
A erística é aquele tipo de debate que, por assim dizer, vence quem se explica melhor, quem pensa melhor. Outros pensadores importantes que a gente pode citar, né? O Gorgias, que demonstrava, de um lado, fazia um grande exercício mental para mostrar que o ser existe, que existe uma realidade. Depois fazia um grande esforço mental para demonstrar que não existe a realidade, que a realidade é ilusão. Portanto, a conclusão é que você não pode ter certeza de uma coisa nem outra, e é mais um reforço do ceticismo. Lembrem-se que os sofistas estão naquela pegada daquilo que nós chamamos de oposição que havia desde a mitologia grega, que é a letéia, verdade, e leté, que nós tentamos traduzir por engano. Inclusive Gorgias dizia, melhor é aquele que engana, mas entenda o engano como uma prática do convencimento, da habilidade retórica. Habilidade retórica é você saber falar bem, saber expor suas ideias e saber convencer, né? Outro cara importante é o Pródigo, que dizia que os deuses são personificações humanas, né? E são personificações úteis. Nós colocamos em Deus aspectos humanos que nos interessam. Então os deuses fazem parte de uma espécie de uma estruturação da nossa vida pessoal e social, né? Outro cara importante era o Hípias. Hípias, ele era enciclopédico, quer dizer, ele juntava todo o conhecimento possível da época. Ele era matemático, historiador, astrônomo, trabalhava com técnicas de memória e fazia uma oposição entre aquilo que seria uma lei da natureza e uma lei de direito, que é uma lei humana. E esses são... Depois nós temos Antifonte, que propunha a igualdade entre todos os homens. Crítias, que falava que os deuses são espantalhos para subjugar os homens à lei, né? Espantalhos, assim como espantalho espanta o passarinho, ele parece que põe os seres humanos na linha. Então, normalmente se cita muito Protágoras, Hípias, Gorgias, mas talvez o nome mais importante é o Protágoras, porque ele é a grande referência dos sofistas, se aparecer alguma questão envolvendo esses caras. Assim, como síntese, eu queria propor assim as seguintes ideias. Primeiro, né, a mudança de reflexão do problema cosmológico para o ser humano. Então, nós falamos que é um período antropológico. Alguns chamam de humanismo, embora essa palavra ela vai ser configurada lá no século XVI para frente. Fala-se também do iluminismo grego, uma palavra que vai ser forte no século XVIII. Mas, de fato, os gregos anteciparam esse fervilhar do pensamento humano e tiveram uma grande concentração na vida política, na discussão da luta por direitos, por igualdade, pela democracia. Aproveitavam-se da prática democrática, que ela exige um posicionar-se, um falar bem, uma atitude de convencimento, uma capacidade retórica. E eram educadores, eram os primeiros professores. Então eles tinham uma grande ênfase na educação, nos problemas educacionais. Então, eles instauram realmente um clima cultural muito forte em Atenas, né? Fazem críticas à religião. Alguns consideram que são ateus, eu prefiro dizer que são mais agnósticos, né? Dificilmente cairá uma questão com perguntas tão específicas, mas que faziam críticas aos deuses, isso é indiscutível, né? Criticam o conceito de verdade e de bem, principalmente quando são conceitos de verdades absolutas, das quais você não pode abrir mão. Para eles as verdades são muito relativas. Essa é a cara do ceticismo sofista, né? Destroem todas aquelas imagens tradicionais do ser humano como um ser íntegro, ideal, fruto dos deuses, etc., né? E todo o aspecto assim forte, rigoroso que eles têm da visão de ser humano é a areté, que é o trabalho da educação, o trabalho da formação, e a areté pode ser traduzida por virtude ou excelência, tá? E é claro que eles são a expressão máxima da ascensão da aristocracia na Grécia, já que eram os aristocratas, aqueles que tinham um melhor poder econômico, que podiam pagar por essa educação, motivo pelo qual eles serão criticados por Sócrates, Platão e Aristóteles.
Eu chamo a atenção que os sofistas tiveram uma crítica que talvez seja até injusta, pelo fato de se usar expressões como sofisma, querendo dizer falácia. O que é falácia? É um raciocínio que induz ao erro, que eu tento te convencer fazendo com que você pense errado. E eles usavam das falácias, eles usavam, mas era muito mais com uma técnica de treinamento da percepção, de você ficar esperto, de você não se deixar cair por isso, não se deixar cair no convencimento. Mas, embora nós podemos criticá-los por essa incerteza do pensamento, e as críticas mais fortes são de Platão, eles foram importantes para esse fervilhar da consciência, da autonomia do pensamento e naquilo que chamamos de um certo humanismo. Porque veja, o cético, ele quando duvida da capacidade humana de alcançar verdades, ele está justamente tentando entender o ser humano. Então nós podemos dizer que o cético é logicamente humanista, alguém que tenta entender o ser humano. Espero que essa aula ajude e que vocês possam ter uma boa compreensão. Não abra mão da leitura, a leitura é importante, e com as dúvidas a gente vai trabalhar e vai fazer um bom caminho. E aguardo vocês aí e até mais. Um grande abraço a todos.